E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. Cara, tem sido tão bom, muita gente tem falado isso pra mim e eu também tô super feliz com tudo que a gente tem conversado, dialogado aqui. Tem sido tão bom essa série pra gente entender o que Deus espera de nós como líderes dentro dessa visão de uma liderança que participa da missão de Deus. Nesse último episódio dessa liderança missional, eu quero falar de atitudes que esses líderes missionais eles possuem, eles têm, eles estão nessa gana de poder fazer uma geração inconformada porque quer ver uma igreja muito mais forte, uma igreja que representa o caráter de Deus nesse mundo. E eu percebo de que esses líderes eles têm algumas atitudes que são fantásticas. E eu gostaria que você tivesse essa atitude. Eu gostaria que a liderança da sua igreja tivesse essa atitude. Então, se vai fazer sentido aqui, manda depois desse episódio, compartilha para as pessoas, porque no fundo, nós estamos lutando como igreja para ter líderes fortes. Porque quando a gente tem uma liderança forte, a gente tem uma igreja forte. E ao ter uma igreja forte, a gente também tem uma comunidade que é muito mais transformada, redimida, uma comunidade que espera Jesus voltar e que vivencia a realidade do seu retorno agora. É muito bacana isso, porque esses líderes missionais, esses líderes que estão vivenciando essa realidade, são líderes que tomam a iniciativa da mudança. Eles têm dentro deles essa insatisfação santa. Algumas pessoas dizem assim, cara, você não cansa? E falam para outros colegas meus que eu sei que tem essa insatisfação santa também. Olha, a nossa vida é uma vida de inconformidade. Não é porque que a gente está olhando tudo cor-de-rosa, não, pelo contrário. A gente percebe que alguma coisa não está legal e a gente se coloca como parte da mudança. Eu acho muitas vezes interessante e ruim ao mesmo tempo de que tem um monte de gente aí metendo o pau na igreja, mas não propõe solução nenhuma. Achar um problema na igreja é um tique e um teco, não é difícil. Agora, a grande dificuldade é qual é a proposta, qual que é a solução. Se colocar apenas para ver problema, não é parte do processo. Então, se você vai levantar a bola, então levanta também uma solução, propõe alguma coisa. Nós estamos cansados aí de um monte de gente aí que se coloca aí como profeta da atualidade, que só vê problema na igreja, mas não coloca nenhuma proposta, não dá nenhum caminho. Por favor, gente, líderes missionais tomam a iniciativa da mudança e tem uma insatisfação santa para ver a coisa acontecer e propõem soluções reais da vida e do cotidiano das pessoas. Você entende o que eu estou dizendo? Faz sentido para você que tem um monte de gente aí metendo pau, mas não propõe nada? Deixa tudo em aberto. Deixa tudo aí para que as pessoas interpretem do jeito que quer, como quer, sem muitas vezes fazer uma reflexão que propõe um caminho para as pessoas. Tem muita gente que pode propor muita coisa bacana. Agora, o que não vale é meter o pau o tempo inteiro e não colocar verdadeiros caminhos e não colocar caminhos que possam ser viáveis para que a solução aconteça, para que uma nova realidade surja. Eu percebo de que esses líderes missionais eles também desafiam desculpas. Eles desafiam o tempo inteiro as suas desculpas. Olha, porque é muito fácil num processo como esse de mudança, você se defrontar com muitas dificuldades. Agora, você vai olhar para trás e dizer assim, realmente é difícil, não vai? Não, os líderes missionais, os líderes que têm essa mentalidade para fora, de uma visão muito mais eclesial, contextual, transformadora, missional, eles estão preocupados em desafiar as desculpas e fazer a coisa acontecer. Tem gente que fica o tempo todo aí só vomitando coisa ruim. Será que é isso? Será que não tem coisa legal? Será que não tem coisa boa? Vamos falar das coisas boas. Vamos falar daquilo que a igreja realmente está fazendo, está acontecendo. E certamente o olhar vai ser diferente. E não somente o olhar vai ser diferente, mas ações vão ser melhores. É necessário a gente ter líderes que desafiem as desculpas. Que quando tem um empecilho não fica aí achando, tendo atitude de vítima, não vai dar certo. Não, vamos enfrentar a coisa. Vamos fazer acontecer. Vamos para cima. É muito importante, porque esses líderes, quando a gente entende isso, a gente vai percebendo que esses líderes, eles oram pelo conteúdo de Mateus, capítulo 9, 36 a 38. Esses dias fiquei muito feliz porque uma igreja, ela pegou esse conteúdo, eu falei em algum contexto aí, de uma reunião, e eu falei dessa realidade da gente orar pelo conteúdo de Mateus 9, 36 a 38. Não sei se você lembra desse texto, mas é o texto que fala que Jesus se compadeceu das multidões e diz o seguinte, olha, rogai para que o Senhor mande mais trabalhadores, porque a colheita é grande, o que está faltando é trabalhadores. E orai para que Deus mande. A palavra mande aqui, gente, é a palavra equibalo, que quer dizer sair, expulsar. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, olha, orem para que eu expulse as pessoas da igreja para que eles possam ir para a colheita. É muito louco, esse texto é muito louco, ele é muito radical. E é a expulsão ali do texto equibalo, expulsão com violência. Olha, orem para que Deus expulse as pessoas. Essa é a transliteração realmente desse texto. Ore para que Deus expulse as pessoas de dentro do prédio para que eles possam ir em direção para a colheita. Tem muita gente que precisa ser
escolhido na grande seara da salvação de Cristo. E a igreja agora começa a entender esse chamado de orar. Senhor, manda mais trabalhadores, manda mais trabalhadores. Eu duvido que você ore por Mateus 9, 36 a 38. Eu duvido que você tenha coragem de dizer assim, Senhor, manda mais trabalhadores para a tua colheita. Senhor, manda mais gente apaixonada pela missão. Senhor, manda mais gente missionário. Eu duvido que você pode orar por isso e depois Deus já não vai responder essa oração. Sabe por quê? Porque quando você começa a orar por isso, Deus já tem a resposta. No final dessa oração, Ele vai dizer assim, é você. Como é que você tem coragem de orar para que Deus mande mais missionário e você não é um missionário? Não faz sentido. Por isso que o maior chamado da igreja é orar para que Deus envie pessoas, porque o primeiro a ser enviado será você, porque essa oração é constrangedora. É impossível pedir para que Deus mande trabalhadores e você não ser um trabalhador também. Trabalhador na sua colheita, na sua seara. E aí vem a outra atitude desses líderes. Esses líderes estão contemplando muito mais a seara. Em vez de ficar contemplando o celeiro, eles estão contemplando a seara, eles estão contemplando a colheita. Tem muita gente só olhando para dentro, só olhando os problemas dos outros. Será que não é hora da gente olhar para a colheita? Para a gente olhar para as possibilidades que a gente tem no mundo, de sermos abençoadores, de podermos trazer graça sobre as pessoas, é assim que a gente tem que projetar a nossa liderança, a nossa igreja. E aí vem um quarto ponto, um quinto ponto que é muito interessante. Líderes assim, esses líderes missionários são um exemplo de evangelismo apaixonado. Eles entendem que sim, o dom de evangelista é de alguns, mas o dom da evangelização é de todos. E como exemplo, eles vivenciam a missão de Deus de maneira apaixonada. Tem um monte de gente que está falando um monte de coisa aí, mas não tem nenhuma intencionalidade com a sua vizinhança, não estão ministrando a palavra de Deus para ninguém e ficam aí arrotando um monte de coisa. Essas pessoas são um exemplo de evangelismo apaixonado. Você entende o que eu quero dizer? Exemplo. Muita gente diz assim, cara, o que você está falando aí? Não, eu estou falando do que eu vivo. Eu estou falando daquilo que eu faço com a minha vizinhança, das pessoas que eu tenho levado a Cristo, dos discípulos que eu tenho feito, da liderança que eu tenho formado, de como a gente tem catalisado líderes e mais líderes em um movimento de igrejas que plantam igrejas no mundo inteiro. Nós estamos falando de vivência, de algo que merece exemplo. Líderes assim compartilham o ministério, porque eles entendem que todos devem ser responsáveis, toda a igreja junta com uma equipe em missão, porque o sacerdócio é de todos os crentes, eles não centralizam suas atividades, pelo contrário. Eles vivenciam essas atividades de maneira compartilhada porque entendem que líderes missionais compartilham e não retêm. É isso que dá a visão para que essas igrejas liberem os seus líderes num desafio de plantar outras igrejas ao invés de retê-los. Se hoje você chegar para qualquer igreja assim, Jorge, nós queremos plantar uma igreja no bairro vizinho aqui, vocês podem liberar os melhores líderes? Jamais fazer isso vai acabar com a nossa igreja. Por quê? Porque a mentalidade de manutenção, a mentalidade de reter e não de enviar. Esses líderes, gente, eles entendem de que eles precisam delegar tarefas para a igreja e não necessariamente essas tarefas, principalmente as tarefas ministeriais. Não, eles começam a delegar as questões menores para não centralizar tudo neles. E é muito importante quando o líder não é centralizador demais, porque Deus quer que ele viva muito e que ele deixe um legado permanente. Se ele centraliza demais, ele adoece mais rápido, ele se desmotiva mais rápido e ele pode se tornar incrédulo a respeito da liderança. Isso quer dizer que esses líderes gastam muito mais tempo com pessoas, com gente, com os perdidos. E me entenda aqui, os perdidos, aqueles que não conhecem a Cristo, não conheceram a graça de Jesus Cristo, eles estão muito mais preocupados em se misturar com outras pessoas do que, na verdade, viverem no seu próprio mundinho, com o seu próprio gerenciamento das suas próprias liturgias, com a sua própria estrutura de igreja. Não, eles estão gastando tempo com pessoas, formando novos líderes, formando novos discípulos, vivenciando um trabalho pastoral, coinônico com força. Você entende o que eu quero dizer? Faz sentido para você? Eu estou falando de líderes que aprendem a comunicar a visão de maneira clara, convidativa. E eles percebem de que a igreja toda precisa enxergar a visão de Deus para elas. E eles estão preocupados o tempo inteiro em clarificar essa visão de Deus para as pessoas. Por quê? Porque ele aprende de que comunicação no processo de ser esse canal, esse instrumento para as pessoas é super importante. E a gente faz isso de maneira convidativa, de maneira graciosa. Tem um monte de gente falando da revolução. Gente, a revolução do evangelho é a revolução do amor. É a revolução do serviço. É a revolução da graça, do sorriso. É a revolução onde a gente também sofre por causa disso. Realmente, a gente sofre muito. Tem vários contextos envolvidos aqui, mas essa igreja aprende de maneira clara, convidativa, a comunicar a visão de Deus para as pessoas. E por fim, esses líderes, eles multiplicam a liderança na igreja.
Eles se entendem como verdadeiros catalisadores de um movimento de líderes que geram líderes. Você entende o porquê desse podcast? É para isso que esse podcast existe, para desenvolver um movimento de líderes conscientes do seu papel na igreja local e no mundo. Agora uma pergunta para você, e essa pergunta não é minha, foi o Eduardo de Bono que falou sobre isso. Ele disse o seguinte: como é que a gente pode chegar a descobrir uma cura melhor se a cada momento crítico nós sempre optamos pelo tratamento tradicionalista? Como? Não é? Se a cada momento que a gente tenta dar um passo para a mudança, eu quero encorajar você aqui. Quero encorajar nessa escada que você vem vindo aqui, de criar consciência, de poder fornecer para a igreja local uma visão melhor a respeito do que é ser líder, um líder bíblico, um líder que tem o foco para fora. Eu quero terminar com uma frase que eu gosto muito. Essa frase é a frase de um camarada chamado Thomas Studd. Esse camarada, essa frase dele me acompanha. Ele diz assim que alguns preferem ficar à sombra da campana, mas eu prefiro viver no pátio do inferno, porque assim eu poderei muitas vezes invadir o terreno do inimigo a fim de resgatar aqueles que estão sob o seu poder. Essa é a escolha que você tem que fazer, de ser um líder de manutenção, de repetição e imitação, eclesiocêntrico, de ficar na sombra da campana, ou de ir para o pátio do inferno para resgatar o máximo sobre aqueles que estão sob o poder do inimigo, para que eles possam receber o poder de Deus, a graça de Deus. Ou seja, ser um líder muito mais contextual, transformador, um líder missional, um líder que se importa de maneira eclesial em ser um líder que desafia as desculpas, um líder que está ali tomando a iniciativa da mudança, um líder que se torna graça para as pessoas. Olha, essa série foi rápida e curta, mas eu sei que ela falou ao seu coração. E se falou mesmo, manda para os seus amigos, para os seus colegas, porque uma nova série está chegando aí e a gente nesse processo do Catalisadores, onde a gente fala sobre missão, igreja e cultura, a gente vai continuar nesse processo dessa construção, nessa escada que nós estamos indo, para permitir o reino de Deus ser evidente na nossa liderança, na nossa igreja, na nossa comunidade. Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo episódio, nos próximos dias aí. Então aguarde, um grande abraço, tchau, tchau.